Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos olhar para um enigma que resistiu por meio século antes de revelar sua verdadeira natureza. Imagine acompanhar um sinal por décadas, tentando entender sua origem, até perceber que ele esconde um sistema binário extremo operando em silêncio. Já perceberam como algumas respostas só aparecem quando mudamos completamente a forma de olhar? Esse fenômeno se manifestava como uma fonte de raios X extremamente energética, aparentemente isolada, sem qualquer indício direto do que estava produzindo aquilo. Era um ponto, mas com um comportamento que não combinava com nada simples. E isso levava a uma dúvida inevitável. Se não vemos a estrutura completa, o quanto da realidade está oculto por trás do que conseguimos observar? Nesta história, vamos partir da descoberta desse mistério para entrar nos sistemas binários, acompanhar como esses pares funcionam, como a matéria circula entre eles e como essa dinâmica se transforma em sinais que conseguimos observar no universo. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda rápida. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. Apoiar o canal Universo para o Sono nos ajuda imensamente. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. A história que vamos percorrer hoje tem o seu início marcado por um silêncio persistente e uma dúvida que acompanhou gerações de astrônomos por exatos 50 anos. Imaginem um cenário onde a nossa tecnologia avançava, os nossos telescópios se tornavam mais potentes e ainda assim, um ponto específico no céu permanecia como uma página em branco no livro do nosso conhecimento. Esse ponto emitia sinais constantes, uma forma de energia que não conseguíamos ignorar, mas que também não conseguíamos traduzir. Eram emissões intensas de raios X que pareciam surgir de uma estrela absolutamente comum, algo que, pelas leis da física estelar que conhecíamos, não deveria estar acontecendo. Para entender a magnitude desse mistério, precisamos primeiro entender o que significa observar o universo através dessa luz invisível que chamamos de raios X. Diferente da luz que os nossos olhos captam, os raios X são ondas de energia extremamente curtas e poderosas, geradas apenas em situações de violência térmica ou gravitacional extrema. No nosso sistema solar, o Sol emite raios X, mas de uma forma muito sutil e controlada. No entanto, aquele sinal que vínhamos monitorando desde a década de 1970 era diferente. Ele possuía uma assinatura de energia que sugeria algo muito mais denso, muito mais quente e muito mais rápido do que qualquer processo solar conhecido. Durante quase meio século, a comunidade científica debateu se estávamos olhando para um erro de leitura dos instrumentos ou se estávamos diante de uma nova categoria de objeto espacial. Imaginem a frustração de observar um fenômeno por décadas sem conseguir dizer com certeza o que ele era. A estrela que víamos através dos telescópios ópticos parecia estável, uma massa de gás imensa, mas previsível. Contudo, os dados que vinham dos observatórios espaciais contavam uma história de caos e de forças monumentais. Esse descompasso entre o que víamos e o que medíamos criou um dos maiores enigmas da astrofísica contemporânea. A dificuldade técnica era imensa, pois os raios X não conseguem atravessar a atmosfera da Terra. Eles são barrados pelas camadas de gás que nos protegem, o que significa que, para estudar esse mistério, dependíamos inteiramente de satélites e missões espaciais que operavam fora da nossa bolha protetora. Cada missão enviada ao espaço trazia um pedaço do quebra-cabeça, mas o núcleo do enigma permanecia intacto. Foi necessário esperar que a tecnologia de espectroscopia atingisse um nível de precisão quase inacreditável para que pudéssemos, finalmente, separar a luz daquela estrela do sinal que vinha do seu acompanhante oculto. A virada definitiva nessa investigação aconteceu com a chegada de uma sofisticada missão japonesa, equipada com instrumentos capazes de medir a temperatura e a velocidade dos gases com uma resolução sem precedentes. Imaginem um instrumento tão sensível que consegue detectar a vibração individual dos átomos de ferro aquecidos a milhões de graus Celsius, a milhares de anos-luz de distância. Foi através dessa sensibilidade extrema que os cientistas perceberam que a estrela que víamos não estava sozinha.
O que antes parecia ser um objeto único e isolado, revelou-se um sistema binário extremo. Nessa configuração, a estrela massiva e visível compartilha o seu espaço com um objeto companheiro, que é o oposto absoluto em termos de aparência. Ele é pequeno, escuro e incrivelmente denso. Esse companheiro pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, objetos que concentram a massa de um Sol inteiro dentro de um espaço não maior que o de uma cidade pequena. A descoberta foi um marco, pois explicou que o brilho intenso em raios X não vinha da estrela em si, mas do processo de transferência de matéria entre os dois corpos. É como se a estrela visível estivesse sendo lentamente desfeita pela gravidade esmagadora do seu vizinho invisível. Esse processo de transferência é o que chamamos de acreção. Imaginem a matéria da estrela gigante sendo puxada para fora da sua superfície, formando um redemoinho de gás superaquecido que espirala em direção ao objeto denso. Esse redemoinho, conhecido como disco de acreção, é o verdadeiro motor por trás das emissões de raios X. À medida que o gás cai em direção ao centro de gravidade, ele atinge velocidades que representam uma fração significativa da velocidade da luz. A fricção interna nesse disco é tão poderosa que as temperaturas sobem para patamares de dezenas de milhões de graus. É nesse ambiente de física extrema que a matéria deixa de se comportar como o gás que conhecemos e se torna um plasma radiante, emitindo os sinais que detectamos aqui na Terra. O mistério de 50 anos foi resolvido quando conseguimos mapear o movimento desse plasma. Percebemos que as variações no sinal correspondiam exatamente ao tempo que os dois objetos levavam para orbitar um ao outro. O que parecia ser uma anomalia aleatória era, na verdade, uma pulsação rítmica de um sistema perfeitamente organizado pela gravidade. A compreensão desse sistema binário mudou a nossa forma de entender a evolução das estrelas. Antes pensávamos que a maioria das estrelas passava a sua existência de forma solitária, como o nosso Sol. Agora, descobrimos que a interação é a regra, não a exceção. Imaginem que no vasto oceano do cosmos, as estrelas frequentemente nascem e vivem em pares, influenciando o destino uma da outra de maneiras profundas. Em um sistema extremo como este, a presença do objeto compacto dita o ritmo da vida da estrela companheira. Ele acelera o seu envelhecimento, retira as suas camadas externas e transforma o que seria uma morte estelar tranquila em um espetáculo de alta energia. Esse primeiro contato com a realidade dos sistemas binários nos mostra que a simplicidade aparente de um ponto de luz no céu esconde mecanismos de uma complexidade fascinante. Ao resolver esse enigma, a missão japonesa não apenas deu nome a um fenômeno antigo, mas abriu uma porta para estudarmos a física em condições que jamais conseguiríamos reproduzir em um laboratório terrestre. Estamos falando de pressões e campos gravitacionais que curvam o espaço e o tempo, permitindo-nos testar os limites das teorias de Albert Einstein e de outros grandes pensadores da nossa história. A paciência necessária para manter essa investigação por meio século reflete a própria natureza da astronomia. É uma ciência de longa duração, onde uma pergunta feita por um professor em um século pode ser respondida por um estudante em outro, utilizando ferramentas que o primeiro sequer conseguia imaginar. Esse sistema binário agora funciona para nós como um farol, iluminando processos que ocorrem em todo o universo observável. Ao entender como a matéria se comporta ao ser puxada por um buraco negro ou por uma estrela de nêutrons em um sistema vizinho, conseguimos extrapolar esse conhecimento para galáxias distantes, onde buracos negros supermassivos realizam processos semelhantes em uma escala bilhões de vezes maior. O que começou como uma dúvida sobre uma estrela comum tornou-se a chave para compreendermos os motores energéticos que moldam a estrutura do cosmos. Percorrer essa trajetória de descoberta nos ensina que, na ciência, a perseverança diante do desconhecido é o que nos permite, eventualmente, transformar o mistério em compreensão clara e segura sobre o funcionamento do universo. Para compreendermos a existência de um sistema binário extremo, precisamos desconstruir a ideia de que o universo é um lugar de eventos isolados e silenciosos. Na verdade, a rotina desses sistemas é marcada por uma atividade incessante,
uma dinâmica de troca que define cada segundo da sua realidade física. Imaginem a vida de uma estrela massiva que, por força do destino e da gravidade, nasceu ao lado de um companheiro invisível e voraz. Essa estrela não vive a sua jornada de forma linear ou solitária. A sua rotina é ditada por uma força externa que molda a sua forma, a sua temperatura e a própria maneira como ela consome o seu combustível nuclear. Em um sistema comum, uma estrela brilha de forma estável por bilhões de anos, mas aqui a vivência é de uma urgência constante. A proximidade entre os dois corpos cria uma ponte invisível de gravidade, onde a matéria da estrela maior é continuamente sugada para o poço gravitacional do objeto compacto. Não é um evento catastrófico que acontece uma única vez, mas sim uma rotina diária que se estende por eras. Podemos imaginar esse fluxo de matéria como uma correnteza constante, um rio de gás superaquecido que flui de um corpo para o outro, estabelecendo um ciclo de alimentação e transformação que nunca cessa. Essa vivência binária impõe um ritmo muito específico ao tempo. Enquanto para nós o tempo é medido pela rotação da Terra ou pelo movimento em torno do Sol, nesses sistemas o relógio é a órbita frenética entre os dois protagonistas. Eles giram um em torno do outro, em períodos que podem durar apenas algumas horas ou poucos dias, uma velocidade que desafia a nossa percepção de escala. Imaginem a massa de milhões de planetas como a Terra, girando em uma dança tão veloz que a própria estrutura do espaço ao redor parece vibrar. Essa rotação acelerada cria uma força centrífuga que ajuda a deformar a estrela doadora, transformando a sua esfera perfeita em algo parecido com uma gota ou um ovo, com a ponta direcionada para o seu captor. Essa é a rotina física desses objetos, uma existência de tensão e de alongamento constante. A estrela massiva sente a atração do objeto denso em cada camada do seu ser, desde a sua atmosfera externa até o seu núcleo profundo. É uma relação de interdependência extrema, onde um objeto não pode ser compreendido sem a presença e a influência direta do outro. Dentro dessa rotina, o disco de acreção atua como o coração pulsante do sistema. Imaginem um redemoinho que nunca para de girar, onde cada partícula de gás que entra é acelerada e aquecida pela fricção com as partículas vizinhas. A vida dentro desse disco é um estado de energia perpétua. O gás que sai da estrela doadora não cai diretamente no objeto compacto. Ele precisa percorrer um caminho em espiral, perdendo energia gradualmente enquanto emite a radiação que conseguimos detectar. Esse processo cria uma espécie de clima espacial muito particular. Existem ventos térmicos soprando a velocidades incríveis e campos magnéticos que se enrolam e se torcem como cordas invisíveis, guiando o fluxo de plasma. Para um observador que pudesse sentir a realidade desse sistema, a sensação seria de uma pressão constante e de uma luminosidade que não vem de uma fonte fixa, mas de todo o ambiente ao redor do objeto denso. É um ecossistema de alta energia, onde a matéria é processada e transformada em luz de uma forma muito mais eficiente do que as reações de fusão nuclear que ocorrem no centro das estrelas comuns. A vivência dessas estrelas também é marcada por uma cronologia de desgaste. A estrela doadora está, literalmente, doando a sua própria essência para manter o sistema ativo. A cada órbita, uma parte da sua massa é perdida para sempre. Isso altera a sua evolução natural. Se estivesse sozinha, ela poderia viver por 10 ou 20 milhões de anos antes de explodir. Mas na rotina de um sistema binário extremo, o seu tempo é consumido de forma diferente. Ela pode se tornar menor e mais quente mais rápido do que o esperado, ou pode ter as suas camadas externas totalmente removidas, revelando o seu núcleo interior. É uma jornada de desnudamento constante. Enquanto isso, o objeto compacto, seja ele uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, vive uma rotina de crescimento invisível. Ele não emite luz própria, mas a sua presença é sentida através da agitação que causa na matéria ao seu redor. Ele é o centro de gravidade absoluto, o mestre de cerimônias que organiza a movimentação de tudo o que está nas proximidades. Podemos entender essa dinâmica como um equilíbrio dinâmico. Apesar da violência das energias envolvidas, o sistema pode permanecer estável por milhões de anos.
Existe uma ordem nessa transferência de massa. A quantidade de gás que flui é regulada pela distância entre os corpos e pela capacidade do disco de acreção de processar essa matéria. É uma rotina de precisão matemática. Se a transferência for muito rápida, o sistema pode emitir jatos de partículas que viajam a velocidades próximas à da luz, limpando o ambiente ao redor. Se for muito lenta, o brilho em raios X diminui e o sistema parece entrar em um estado de dormência. Essa alternância entre estados de alta atividade e períodos de calma é a respiração desses sistemas. Eles pulsam, brilham e se transformam, seguindo um roteiro escrito pelas leis da gravidade e da termodinâmica. Imaginem a escala desse fenômeno. Trilhões de toneladas de plasma sendo transferidas a cada segundo, criando uma luminosidade que pode ser vista do outro lado da galáxia. A rotina de um sistema binário extremo também nos ensina sobre a resistência da matéria. O gás que compõe a estrela doadora, ao entrar no disco de acreção, é submetido a forças que quebram as ligações atômicas, transformando átomos simples em uma sopa de prótons e elétrons livres. Essa é a rotina química desse ambiente, uma desconstrução contínua. As temperaturas são tão altas que os metais como o ferro e o níquel são vaporizados e ionizados, emitindo assinaturas de luz que nos permitem identificar a composição da estrela de origem. É como se o sistema binário estivesse constantemente analisando e revelando os segredos internos da estrela doadora para o universo. A cada emissão de raios X, recebemos uma mensagem sobre as condições físicas de um lugar onde a gravidade é o arquiteto soberano. Não há nada estático nessa vivência. Mesmo quando o sistema parece calmo para os nossos instrumentos, ele está operando em um nível de atividade que supera qualquer coisa que possamos imaginar na nossa experiência terrestre. Viver em um sistema binário é também uma lição sobre proximidade e limite. Existe um ponto invisível entre as duas estrelas, chamado de ponto de Lagrange, um lugar onde a gravidade de ambas se anula. A rotina da matéria é atravessar esse ponto, deixando para trás a zona de influência de uma estrela para entrar no domínio da outra. Imaginem o gás atravessando essa fronteira invisível, uma queda livre e silenciosa que termina no turbilhão do disco de acreção. Esse limite define a arquitetura do sistema. Ele determina quanta matéria pode ser trocada e qual será o destino final de ambos os corpos. É uma fronteira de não retorno. Uma vez que o gás cruza esse limite, o seu destino está selado pela atração do objeto compacto. Essa transição é suave e contínua, uma parte integrante da mecânica que mantém o sistema funcionando como uma máquina cósmica perfeitamente ajustada. Ao pensarmos na vida desses sistemas, percebemos que eles são os grandes recicladores do cosmos. Eles pegam a matéria de estrelas velhas ou massivas e a transformam em radiação de alta energia, enviando fótons de raios X e raios gama para as profundezas do espaço. Essa rotina de transformação é fundamental para o enriquecimento do meio interestelar. Quando o sistema eventualmente atinge o fim da sua jornada, a matéria que foi processada e as energias que foram liberadas terão um impacto duradouro na galáxia ao redor. Mas enquanto esse fim não chega, a rotina permanece estável. A órbita rítmica, o fluxo constante de gás, o brilho intenso do disco e a presença silenciosa do objeto compacto. É uma existência de poder e de beleza matemática, onde a interação entre dois corpos cria uma realidade que é muito maior do que a soma das suas partes. Entender essa rotina nos permite sentir a pulsação do universo de uma maneira nova, reconhecendo que mesmo no escuro profundo existem motores de luz e energia trabalhando incansavelmente, seguindo os ciclos impostos pela gravidade e pelo tempo. Para compreendermos a fundo os bastidores de um sistema binário extremo, precisamos mergulhar nos mecanismos invisíveis que governam a transferência de energia entre os dois corpos. O coração dessa engrenagem é um fenômeno que desafia a nossa intuição cotidiana, a transformação da força da gravidade em luz pura e intensa. Quando a matéria da estrela massiva começa a sua jornada em direção ao objeto compacto, ela não realiza um caminho simples ou direto. Ela é capturada por uma propriedade física fundamental, chamada momento angular.
Imaginem que o gás, ao ser puxado, tenta cair em linha reta, mas como o sistema está em rotação constante, esse gás começa a orbitar o centro de massa, criando o que conhecemos como o disco de acreção. É neste disco que os segredos mais profundos da física se manifestam. A matéria não flui como a água de um rio calmo. Ela se comporta como um fluido viscoso e turbulento, onde cada camada de gás se esfrega contra a camada vizinha. Essa fricção interna é o mecanismo principal que converte a energia potencial gravitacional em calor extremo. É uma estratégia da natureza para processar a matéria. Antes de ser consumida pelo objeto denso, a matéria deve liberar a sua energia, e ela o faz brilhando em temperaturas que atingem dezenas de milhões de graus Celsius. Este processo de conversão de energia é incrivelmente eficiente, superando em muitas vezes a própria fusão nuclear que ocorre no interior das estrelas. Para termos uma ideia da escala, se pudéssemos converter a queda de um objeto em energia com a mesma eficiência de um disco de acreção, uma pequena quantidade de massa seria suficiente para sustentar as necessidades de uma cidade inteira por séculos. Nos sistemas binários extremos, essa eficiência é levada ao limite. À medida que o gás se aproxima do objeto compacto, seja ele uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, a velocidade orbital aumenta de forma drástica, chegando a frações consideráveis da velocidade da luz. Nesse regime, entramos no domínio da relatividade geral, onde o próprio espaço e o tempo começam a se comportar de maneira diferente. Vamos entender que a luz emitida por esse gás superaquecido sofre um efeito chamado desvio para o vermelho gravitacional. Isso significa que, devido à gravidade esmagadora do objeto central, os fótons de luz perdem energia ao tentar escapar, mudando a sua frequência. Esse é um dos elementos profundos que os astrônomos analisam para medir a massa e a rotação do objeto invisível. Outro mecanismo essencial que opera nesses sistemas é a influência dos campos magnéticos. Imaginem que o plasma no disco de acreção é composto por partículas carregadas que, ao girarem em velocidades alucinantes, geram campos magnéticos monumentais. Esses campos atuam como cordas invisíveis e poderosas, que podem capturar parte do gás e lançá-lo para fora do sistema, em forma de jatos polares. Esses jatos são colunas de matéria que viajam quase à velocidade da luz, estendendo-se por milhares de anos-luz através do espaço. A estratégia do sistema binário para manter o seu equilíbrio envolve essa ejeção constante de energia e massa. Sem esses jatos e sem a radiação emitida pelo disco, a matéria se acumularia de tal forma que o sistema poderia entrar em colapso ou mudar a sua configuração de maneira catastrófica. Portanto, o brilho em raios X que detectamos é, na verdade, o subproduto de uma máquina cósmica que está constantemente tentando dissipar o excesso de energia gerado pela sua própria gravidade. Vamos imaginar agora o que acontece na fronteira final dessa jornada, o encontro do gás com a superfície do objeto compacto. Aqui, o mecanismo muda dependendo da natureza do captor. Se o objeto for uma estrela de nêutrons, ele possui uma superfície sólida, embora incrivelmente densa. Quando o gás do disco finalmente atinge essa superfície, ele o faz com uma violência térmica sem paralelos, criando o que chamamos de camada limite. Nesse ponto, a energia cinética do gás é convertida instantaneamente em uma explosão térmica de raios X. Por outro lado, se o objeto for um buraco negro, não existe uma superfície sólida. A matéria simplesmente atravessa o chamado horizonte de eventos e desaparece da nossa visão. No entanto, antes de cruzar essa fronteira, ela brilha com uma intensidade máxima, emitindo uma assinatura de energia que é única para esses sistemas. A capacidade de distinguir entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro através apenas da análise dessa luz é uma das estratégias mais sofisticadas da astrofísica moderna. Utilizamos a espectroscopia de alta resolução para identificar as linhas de emissão de elementos, como o ferro e o oxigênio, que funcionam como termômetros e velocímetros naturais dentro do disco. A missão japonesa mencionada anteriormente trouxe um avanço fundamental ao permitir que observássemos esses mecanismos com uma clareza inédita.
Através de detectores microcalorimétricos, foi possível medir não apenas a intensidade da luz, mas a velocidade individual dos íons dentro do disco de acreção. Isso revelou que o plasma não gira de forma perfeitamente lisa. Existem turbulências, ondas de choque e variações de densidade que pulsam de acordo com a dinâmica do sistema. Esses mecanismos internos explicam por que o sinal de raios X que observamos parece ter uma batida ou uma oscilação rítmica. É como se estivéssemos ouvindo o motor do sistema binário funcionando em tempo real. Cada oscilação nos conta sobre a viscosidade do gás, sobre a força dos campos magnéticos e sobre a curvatura do espaço-tempo ao redor do objeto denso. Além da acreção, existe uma estratégia de interação chamada transferência de massa por vento estelar. Nem toda a matéria é puxada por contato direto. Em muitos sistemas binários extremos, a estrela massiva emite ventos poderosos de partículas que são então capturadas pela gravidade do companheiro. Esse mecanismo é mais sutil, mas igualmente eficaz em alimentar as emissões de raios X. Ele cria uma espécie de atmosfera compartilhada, uma névoa de plasma que envolve ambos os corpos e que atua como um reservatório de energia. A compreensão de como esse vento é capturado e canalizado para o disco de acreção é vital para entendermos a longevidade desses sistemas. Sem essa alimentação constante, o brilho em raios X desapareceria em poucos anos. A natureza binária assegura que a fonte de combustível seja renovada continuamente, permitindo que o sistema atue como um laboratório de física por milhões de anos. Ao analisarmos esses elementos profundos, percebemos que um sistema binário extremo é muito mais do que duas estrelas girando juntas. É uma manifestação de leis físicas levadas ao seu ponto de ruptura. É onde a mecânica de fluidos encontra a eletrodinâmica clássica e a relatividade geral. Cada fóton de raios X que viaja através do vazio até os nossos detectores carrega consigo a história dessa transformação épica de energia. A estratégia de observação dos cientistas consiste em decodificar essa luz, separando cada frequência para entender qual mecanismo a produziu. Se a luz vem da parte interna do disco, ela nos fala sobre a gravidade extrema. Se vem da parte externa, nos fala sobre a natureza da estrela doadora. Essa análise detalhada permite que reconstruamos mentalmente a arquitetura completa do sistema, mesmo que ele esteja a uma distância que jamais poderemos percorrer fisicamente. A complexidade desses mecanismos nos mostra que o universo opera em múltiplas camadas. O que parece ser um simples ponto de brilho anômalo, quando observado com as ferramentas corretas, revela-se uma engrenagem sofisticada de troca e conversão de matéria. A dinâmica entre o objeto compacto e a sua estrela companheira é um testemunho da capacidade da gravidade de organizar o caos e transformá-lo em uma fonte de conhecimento. Ao compreendermos o funcionamento interno desses discos de acreção e a força dos jatos relativísticos, estamos, na verdade, aprendendo sobre os princípios que regem os objetos mais poderosos do cosmos. Cada descoberta sobre os bastidores desses sistemas binários é um passo a mais na nossa busca por entender como a energia é distribuída e transformada na vasta tapeçaria do universo. É uma jornada de descoberta que exige paciência, precisão e uma profunda admiração pela ordem invisível que sustenta todas as coisas. Ao mergulharmos nos segredos que envolveram este mistério de 50 anos, descobrimos que o universo possui uma habilidade extraordinária de esconder a sua verdadeira natureza sob a aparência da simplicidade. Durante décadas, o que os cientistas acreditavam ser uma estrela isolada era, na verdade, um dos cenários mais raros e extremos já detectados. Um dos maiores segredos revelados por essa descoberta foi a existência das chamadas oscilações quase periódicas, uma espécie de batimento cardíaco invisível que pulsava no meio do caos de raios X. Imaginem que, por muito tempo, esse sinal foi confundido com um ruído aleatório, como se fosse apenas estática em um rádio antigo. No entanto, com o avanço da missão japonesa, percebemos que esse ruído tinha uma cadência matemática precisa. Essa batida não vinha da estrela que conseguimos imaginar brilhando no céu, mas sim da região mais interna do disco de acreção,
a poucos quilômetros do horizonte de eventos de um buraco negro ou da crosta de uma estrela de nêutrons. Descobrir que o caos possui um ritmo foi o primeiro grande segredo que caiu, revelando que a matéria, mesmo sob uma pressão esmagadora, ainda segue coreografias rítmicas ditadas pela gravidade. Outro mistério fascinante que permaneceu oculto por meio século foi a composição química desse sistema binário extremo. Vocês ficariam incrédulos se pudessem sentir a complexidade dos elementos que flutuam naquele disco de fogo. A descoberta revelou a presença de átomos de ferro altamente ionizados, despojados de quase todos os seus elétrons. Isso é um achado raro, pois indica que o ambiente é tão quente e energeticamente denso que a própria estrutura da matéria é simplificada à força. O segredo aqui é que esses átomos funcionam como pequenos faróis de informação. Através deles, descobrimos que a matéria que está sendo consumida não vem apenas da superfície da estrela doadora, mas de camadas muito mais profundas, ricas em elementos pesados que foram forjados no núcleo estelar ao longo de milhões de anos. É como se o sistema binário estivesse literalmente realizando uma autópsia em tempo real na estrela companheira, expondo os seus segredos químicos mais íntimos para que possamos entender como ela foi construída. Mas por que esse mistério demorou 50 anos para ser resolvido? A resposta reside em uma descoberta técnica que beira o inacreditável. O sinal que buscávamos estava sendo mascarado pelo que chamamos de ruído de fundo cósmico. Imaginem tentar ouvir o sussurro de uma única pessoa no meio de um estádio lotado de gente gritando. Por 5 décadas, os nossos instrumentos não tinham a acuidade auditiva necessária para separar o sinal rítmico do sistema binário da radiação difusa que permeia todo o espaço. O grande trunfo da missão japonesa foi o desenvolvimento de um microcalorímetro de transição. Esse nome técnico esconde uma tecnologia poética, um sensor capaz de medir o calor individual de um único fóton de raios X. Imaginem a precisão necessária para sentir o impacto térmico de uma partícula de luz vinda de tão longe. Foi essa capacidade de medir a energia partícula por partícula que permitiu aos cientistas perceberem que a temperatura do gás não era uniforme, mas sim composta por múltiplas camadas térmicas, cada uma revelando um segredo diferente sobre a velocidade da rotação e a força da atração gravitacional. Uma das descobertas mais raras feitas durante essa investigação foi o fenômeno do arraste de referenciais, algo que a teoria da relatividade de Albert Einstein previu há muito tempo, mas que raramente conseguimos observar com tanta clareza. Imaginem que o objeto denso no centro do sistema está girando tão rápido que ele não apenas atrai a matéria, mas literalmente arrasta o próprio tecido do espaço-tempo ao seu redor. É como se você estivesse girando uma colher dentro de um pote de mel. O mel ao redor da colher começa a girar junto. Esse efeito de arrasto cria um padrão de redemoinho no disco de acreção que deforma a luz de maneiras muito específicas. Descobrir esse efeito nesse sistema binário foi como encontrar uma assinatura digital do próprio espaço-tempo sendo torcido. Esse é um segredo que só conseguimos desvendar porque o sistema é de fato extremo. Em estrelas comuns ou em planetas, esse efeito é tão pequeno que é quase impossível de detectar. Mas ali, naquele laboratório natural, ele se manifesta com uma força monumental, permitindo-nos confirmar que as leis da física que escrevemos na Terra realmente governam as fronteiras mais distantes do cosmos. Além disso, os cientistas descobriram um fenômeno chamado de eclipses de vento. Conseguem imaginar uma situação onde o sinal de raios X desaparece por alguns milésimos de segundo, não porque a estrela passou na frente, mas porque uma nuvem densa de gás, soprada pela própria estrela doadora, bloqueou a nossa visão? Esses pequenos eclipses eram um mistério recorrente nos dados antigos, muitas vezes descartados como erros de hardware. No entanto, a nova descoberta mostrou que essas nuvens de gás são como mensageiras que carregam informações sobre a intensidade do vento estelar. Descobrimos que a estrela doadora está perdendo massa a uma taxa de trilhões de toneladas por segundo. É uma escala de desperdício de matéria que desafia a nossa compreensão.
mas que é o segredo fundamental para manter o brilho intenso do sistema. Sem esse vento poderoso e constante, o objeto compacto passaria fome, e o brilho em raios-x se apagaria, tornando o sistema invisível novamente. Outro achado raro envolve a detecção de jatos relativísticos invisíveis. Por muito tempo, acreditou-se que apenas buracos negros supermassivos no centro de galáxias podiam disparar colunas de matéria a velocidades próximas à da luz. No entanto, a análise profunda deste sistema binário revelou que mesmo objetos menores, quando alimentados de forma extrema, conseguem criar esses canhões de energia. O mistério era porque não conseguíamos encontrar esses jatos antes. O segredo estava na frequência. Eles não brilham em raios X, mas em ondas de rádio muito sutis, que só aparecem quando o disco de acreção atinge um estado de pressão muito específico. Ao sincronizar os dados da missão japonesa com observatórios de rádio na Terra, descobrimos que este sistema binário está constantemente atirando no vazio do espaço, enviando partículas carregadas que podem viajar por distâncias que levariam milhares de anos para serem percorridas pela luz. É uma estratégia de ejeção de energia que mantém o sistema estável e impede que ele se autodestrua sob o peso da sua própria gravidade. A descoberta também revelou que o objeto central possui um campo magnético que gira em uma direção diferente da do disco de acreção. Imaginem dois redemoinhos, um dentro do outro, girando em ângulos opostos. Esse desequilíbrio magnético cria uma tensão imensa que faz com que o sistema produza clarões súbitos de luz, explosões que podem durar apenas alguns segundos, mas que liberam mais energia do que o Sol em um ano inteiro. Esses clarões eram os segredos de lampejo que intrigavam os astrônomos desde 1980. Agora, entendemos que eles são o resultado do rompimento das linhas magnéticas que não aguentam mais a pressão da rotação. É como se o sistema estivesse constantemente carregando uma bateria imensa, e de tempos em tempos ocorresse um curto-circuito glorioso que ilumina as profundezas do espaço. Por fim, o maior segredo revelado por esses 50 anos de busca é que a nossa percepção da normalidade estelar é muito limitada. O universo está repleto desses sistemas que operam em regimes de física que ainda estamos começando a rascunhar em nossos cadernos. Cada nova descoberta feita nesse sistema binário específico serve como um lembrete de que o mistério não é algo que deve ser temido, mas sim um mapa para territórios de conhecimento ainda não explorados. A persistência em decifrar um sinal anômalo nos levou a descobrir não apenas um sistema de estrelas, mas a própria essência de como a gravidade, a matéria e o tempo interagem nos cenários mais violentos e majestosos que a natureza pode criar. Ao entendermos esses segredos, passamos a sentir que o universo é um lugar muito mais vibrante, rítmico e interconectado do que jamais poderíamos imaginar quando olhamos para a aparente calmaria do céu noturno. Ao alcançarmos este ponto da nossa jornada, convido vocês a pensar não apenas no sistema binário como um objeto isolado no vazio, mas como um nó vital em uma imensa rede de conexões que sustenta a própria estrutura da nossa galáxia. Vocês não acreditariam em como a existência desses pares extremos influencia o ambiente ao seu redor, agindo como verdadeiros motores de transformação química e física. A interdependência que observamos entre a estrela massiva e o seu companheiro compacto é um reflexo em pequena escala de como todo o universo opera, através de interações e trocas constantes de energia. Quando estudamos as conexões desses sistemas com outras áreas da ciência, percebemos que eles são a chave para desvendar processos que ocorrem a milhões de anos-luz de distância. A física que aprendemos ao analisar o disco de acreção desse mistério de 50 anos nos permite, por exemplo, compreender o comportamento de núcleos galácticos ativos, onde buracos negros com massas de bilhões de sóis consomem galáxias inteiras. A escala muda, mas as leis da gravidade e da termodinâmica permanecem as mesmas, criando uma ponte de conhecimento que une o microscópico ao monumental. Uma das conexões mais profundas que esses sistemas estabelecem é com a química fundamental do cosmos.
Vocês conseguem imaginar que a matéria que flui entre essas duas estrelas é a mesma que, eventualmente, será lançada de volta ao espaço para formar novos mundos? Através dos jatos e dos ventos estelares que discutimos anteriormente, esses sistemas binários extremos funcionam como aspersores cósmicos, distribuindo elementos pesados como o ferro, o nitrogênio e o carbono pelo meio interestelar. Sem a existência dessas interações violentas e energéticas, a reciclagem da matéria na galáxia seria muito mais lenta. Esses sistemas são, portanto, responsáveis por enriquecer as nuvens de gás, onde futuras gerações de estrelas e planetas irão nascer. Existe uma beleza poética na ideia de que a refeição de um buraco negro hoje pode ser a base para a formação de um sistema planetário daqui a bilhões de anos. Essa conexão direta entre a destruição de uma estrela companheira e a fertilização do espaço ao redor nos mostra que, no universo, nada é desperdiçado. Tudo é transformado e redistribuído em um ciclo de interdependência que nunca termina. Além do impacto químico, esses sistemas binários extremos exercem uma influência física direta na dinâmica da galáxia. A energia que eles liberam na forma de raios X e raios gama aquece o gás interestelar ao redor, impedindo que esse gás colapse de forma desordenada. É como se esses sistemas atuassem como reguladores térmicos, ditando o ritmo em que novas estrelas podem se formar nas proximidades. Imaginem o poder de um único sistema binário de influenciar o destino de milhares de outras estrelas em desenvolvimento. Se a radiação for muito intensa, ela pode soprar o gás para longe, interrompendo o nascimento de novos astros. Se for equilibrada, ela fornece a energia necessária para que o meio interestelar permaneça vibrante e ativo. Essa conexão entre os objetos compactos e a ecologia galáctica é uma das áreas mais fascinantes da astrofísica moderna, pois revela que o que acontece em um ponto minúsculo do espaço pode ter consequências que se estendem por centenas de anos-luz. No campo da física teórica, as conexões são ainda mais profundas. Esses sistemas binários funcionam como laboratórios naturais, onde podemos testar a teoria da relatividade geral em regimes que nenhum acelerador de partículas na Terra jamais conseguirá atingir. Ao observarmos como a luz é curvada e como o tempo é dilatado nas proximidades do objeto compacto, estamos, na verdade, validando as leis fundamentais que regem todo o tecido do espaço-tempo. Vocês ficariam incrédulos se percebessem que a precisão dos nossos sistemas de posicionamento global aqui na Terra depende, em última instância, das mesmas correções matemáticas que usamos para entender esses sistemas binários distantes. Existe uma linha direta que liga a observação de um buraco negro em acreção à tecnologia que usamos todos os dias nos nossos aparelhos celulares. Essa interconexão entre a ciência de ponta e a nossa vida cotidiana é um testemunho da universalidade do conhecimento. Entender o céu é, fundamentalmente, entender a nossa própria realidade técnica e física. Outro impacto significativo reside na busca pelas ondas gravitacionais. Embora este sistema específico seja detectado principalmente através de raios X, a sua natureza binária o coloca no caminho para se tornar no futuro uma fonte de ondulações no espaço-tempo. Quando dois objetos densos orbitam um ao outro de forma tão próxima e veloz, eles emitem energia na forma de ondas que fazem o próprio universo vibrar. A compreensão desses sistemas nos ajuda a prever o que acontecerá quando eles finalmente se fundirem, criando um evento de proporções épicas que pode ser sentido por detectores aqui na Terra. Essa conexão entre a luz que vemos e as vibrações que sentimos nos permite construir um mapa muito mais completo da história do cosmos. Estamos deixando de ser apenas observadores visuais para nos tornarmos ouvintes da sinfonia gravitacional do universo, e os sistemas binários extremos são os principais instrumentos dessa orquestra. Vamos imaginar também a conexão desses sistemas com a nossa compreensão sobre a vida das estrelas massivas. Ao observarmos como a estrela doadora se comporta sob o estresse da gravidade do seu companheiro, conseguimos refinar os nossos modelos de evolução estelar. Isso tem impactos diretos na forma como prevemos as supernovas, as explosões finais de estrelas gigantes
que iluminam galáxias inteiras. A interação binária muda completamente o destino dessas estrelas, e entender essa conexão nos permite antecipar quais regiões da nossa galáxia são mais propensas a abrigar eventos catastróficos ou criativos. É uma teia de causa e efeito, onde cada detalhe da órbita e cada grama de matéria transferida conta uma parte da história maior sobre como as estrelas vivem, morrem e se transformam. Esses sistemas também estabelecem uma ponte com a busca por vida em outros lugares. Embora um sistema binário de raios X seja um ambiente hostil para a vida como a conhecemos, a radiação que ele emite pode ser usada para estudar as atmosferas de planetas que passam na frente de outras estrelas distantes. A luz intensa e energética funciona como uma luz de fundo, que revela a composição química de mundos distantes. Assim, a conexão entre um buraco negro devorador e a busca por um planeta habitável torna-se real. Utilizamos a violência de um fenômeno para buscar a serenidade de outro. Essa interdependência das técnicas de observação é o que torna a astronomia contemporânea uma ciência tão integrada e poderosa. Por fim, o impacto desses sistemas na cultura científica é imenso. O fato de um mistério ter resistido por 50 anos antes de ser compreendido, através de uma conexão entre diferentes missões espaciais e teorias físicas, nos ensina sobre a humildade e a persistência. A ciência não avança em saltos isolados, mas através da conexão de pequenas descobertas que, juntas, formam um quadro coerente. Esse sistema binário extremo é um símbolo dessa colaboração universal entre o passado, o presente e o futuro. Ele nos conecta aos astrônomos de 1970 e aos futuros exploradores que usarão esses dados para ir ainda mais longe. Ao entendermos que tudo no universo está ligado por forças invisíveis e trocas de energia, passamos a sentir que a nossa própria busca por conhecimento é parte integrante desse fluxo majestoso. A interdependência não é apenas uma regra da física, mas a essência de como o universo se mantém vivo e em constante transformação. Cada sistema binário que descobrimos é um novo lembrete de que, no cosmos, ninguém e nada caminha verdadeiramente sozinho. Ao pensarmos sobre a relação entre a humanidade e os sistemas binários extremos, entramos em um território onde a curiosidade científica se funde com a nossa própria história de busca por sentido no cosmos. Vocês não acreditariam em como a percepção de um ponto de luz no céu pode moldar a cultura e o pensamento de uma civilização ao longo dos séculos. Desde que os primeiros seres humanos olharam para cima, as estrelas foram bússolas, deuses e cronômetros. No entanto, a descoberta de que muitas daquelas luzes solitárias são, na verdade, sistemas binários em interação violenta mudou profundamente a nossa narrativa sobre o que significa estabilidade e parceria no universo. Durante os 50 anos em que esse mistério específico permaneceu sem solução, a humanidade passou por transformações sociais e tecnológicas monumentais. Começamos a monitorar esse sinal na década de 1970, uma época em que os computadores ainda ocupavam salas inteiras e a nossa capacidade de observar o espaço estava apenas começando a se libertar da atmosfera terrestre. O fato de termos persistido nessa investigação por 5 décadas revela algo fundamental sobre a nossa natureza. Somos uma espécie que não aceita o silêncio do desconhecido. A relação da humanidade com esses sistemas extremos é, antes de tudo, uma lição de paciência intergeracional. Imaginem o compromisso necessário para que uma pergunta feita por astrônomos de uma geração seja respondida por seus sucessores, utilizando ferramentas que os pioneiros sequer conseguiam imaginar. Esse mistério de 50 anos não foi apenas um desafio técnico, foi um teste para a nossa capacidade de cooperação global. A missão japonesa que finalmente desvendou o enigma é o resultado de milhares de mentes trabalhando em conjunto, unindo orçamentos, tecnologias e sonhos em prol de uma única resposta sobre um objeto que está a milhares de anos-luz de distância. Essa busca reflete o nosso impacto cultural mais profundo. A astronomia nos ensina que somos parte de um esforço coletivo que transcende fronteiras nacionais e tempos de vida individuais.
Quando entendemos que uma estrela solitária é, na verdade, um sistema binário extremo, estamos também aprendendo que a nossa própria visão de mundo muitas vezes é limitada pela falta de perspectiva e que a verdade exige tempo para se revelar. Historicamente, a humanidade sempre buscou padrões. Nos sistemas binários, encontramos um padrão de interdependência que ressoa com a nossa própria organização social. Vocês conseguem imaginar como a descoberta de sistemas onde um corpo alimenta o outro mudou a nossa filosofia natural? Passamos a ver o universo não como uma coleção de objetos estáticos, mas como uma rede de interações dinâmicas. Esse impacto cultural é imenso, pois nos afasta de uma visão centrada no indivíduo para uma visão focada na relação. Na astrofísica, assim como na sociedade humana, nada existe de forma puramente isolada. O impacto social dessas descobertas também se manifesta na forma como valorizamos a educação e a pesquisa básica. Ao resolver um mistério que não tem uma aplicação comercial imediata, a humanidade reafirma o seu valor intrínseco como exploradora. Estamos investindo recursos para entender a respiração de um buraco negro ou de uma estrela de nêutrons, simplesmente porque compreender o funcionamento do universo é um dos pilares da nossa dignidade como seres conscientes. Vocês ficariam incrédulos se percebessem o quanto a tecnologia desenvolvida para observar esses sistemas binários infiltrou-se na nossa vida cotidiana. A necessidade de processar sinais complexos e de criar sensores de alta sensibilidade para missões como a japonesa impulsionou avanços na medicina, nas comunicações e na segurança. Os algoritmos usados para limpar o ruído das emissões de raios X são os mesmos que hoje permitem diagnósticos mais precisos em exames de imagem nos nossos hospitais. Portanto, a nossa relação com esses mistérios distantes é também uma relação de benefício mútuo. Ao estendermos a nossa percepção para os limites do espaço-tempo, estamos aprimorando os sentidos técnicos que usamos para cuidar da nossa própria espécie aqui na Terra. A astronomia de alta energia, longe de ser um campo abstrato, é um motor de inovação que molda o nosso futuro social e econômico de maneiras que raramente percebemos no dia a dia. Culturalmente, esses sistemas extremos também inspiram uma nova forma de arte e literatura. A imagem mental de um disco de acreção brilhando com a energia de milhões de sóis, enquanto espirala em direção a um abismo gravitacional, capturou a imaginação de poetas, escritores e cineastas. Essa estética do extremo ajuda a humanidade a processar conceitos difíceis, como a finitude, a força e o invisível. Ao transformarmos dados científicos em narrativas, estamos integrando o cosmos à nossa cultura popular, tornando o universo um lugar um pouco menos assustador e muito mais fascinante. A relação entre a humanidade e o sistema binário é, nesse sentido, uma jornada de encantamento. Deixamos de ver o céu apenas como um teto escuro para percebê-lo como um palco de eventos monumentais que, embora ocorram em escalas inalcançáveis, seguem leis que podemos compreender e admirar. Vamos imaginar também o impacto dessas descobertas na nossa percepção de tempo. A escala de 50 anos necessária para resolver esse mistério é insignificante perto dos milhões de anos que o sistema binário leva para evoluir, mas para um ser humano representa uma vida inteira de trabalho. Essa conexão entre o tempo humano e o tempo cósmico nos convida a uma reflexão filosófica sobre a nossa própria brevidade. Quando os cientistas japoneses anunciaram a solução do enigma, eles não estavam apenas entregando um dado técnico, eles estavam honrando o tempo investido por todos aqueles que vieram antes. Essa continuidade histórica é o que mantém a nossa cultura científica viva. Ela nos ensina que cada pequena descoberta é um tijolo em uma construção que nunca termina e que a nossa relação com o universo é definida pela nossa disposição de continuar perguntando, mesmo quando a resposta parece estar oculta por décadas. Socialmente, a resolução deste mistério fortalece a confiança no método científico. Em um mundo onde a desinformação pode se espalhar rapidamente, a demonstração de que a observação rigorosa, a revisão por pares e a tecnologia de ponta podem desvendar segredos de meio século
é uma vitória para a racionalidade humana. Isso impacta a forma como as sociedades futuras decidirão investir em ciência e exploração. O sistema binário extremo torna-se um símbolo de que o universo é inteligível, de que as suas regras são consistentes e de que, com esforço e colaboração, podemos entender até os fenômenos mais violentos e distantes. Essa segurança intelectual é um dos maiores legados que a astronomia deixa para a humanidade. A certeza de que não estamos perdidos em um caos sem sentido, mas sim inseridos em uma estrutura de uma ordem profunda e elegante. Além disso, a relação da humanidade com esses sistemas nos ensina sobre a nossa própria vulnerabilidade e força. Ao reconhecermos que o universo abriga forças capazes de destruir estrelas inteiras e curvar o espaço, percebemos quão delicada é a nossa existência no planeta Terra. No entanto, o fato de sermos capazes de medir e entender essas forças a partir deste pequeno ponto azul revela a nossa força mental. Essa dualidade entre a fragilidade física e a potência intelectual é a essência da condição humana frente ao cosmos. Os sistemas binários extremos funcionam como espelhos que refletem a nossa busca por luz em meio ao escuro, a nossa necessidade de conexão e o nosso impulso inabalável de compreender o sistema ao qual pertencemos. Ao final desta jornada de descoberta, a relação entre nós e as estrelas binárias torna-se uma relação de respeito e admiração mútua, onde a ciência atua como a linguagem que permite esse diálogo silencioso através das eras. Cada nova geração de humanos que aprender sobre a descoberta da missão japonesa sentirá essa conexão. Eles entenderão que o conhecimento não é algo que se possui, mas algo que se cultiva através do tempo. O impacto cultural de saber que o que parecia uma estrela solitária é, na verdade, um sistema complexo, mudará para sempre a forma como eles olharão para o céu. Eles verão não apenas pontos de luz, mas interações, trocas e histórias de sobrevivência estelar. E nessa mudança de olhar, a humanidade dá mais um passo em direção à sua maturidade como espécie cósmica, reconhecendo que a verdade, por mais extrema ou oculta que seja, está sempre ao alcance daqueles que possuem a paciência de observar e a coragem de imaginar. Ao projetarmos o nosso olhar para o horizonte do conhecimento, percebemos que a resolução deste enigma de 50 anos é, na verdade, o marco inaugural de uma nova era na exploração dos sistemas binários extremos. Vocês não acreditariam nas inovações que estão sendo rascunhadas nos laboratórios e centros de pesquisa para as próximas décadas. O futuro deste tema não reside apenas na acumulação de mais dados, mas em uma mudança fundamental na forma como interagimos com as mensagens que o universo nos envia. A missão japonesa, que desvendou a natureza desse sistema binário, abriu um precedente tecnológico que servirá de base para observatórios espaciais ainda mais audaciosos. Estamos falando de uma nova geração de telescópios de raios-x que não apenas medirão a energia dos fótons, mas que serão capazes de realizar uma espécie de tomografia completa dos discos de acreção em tempo real. Imaginem sensores com uma sensibilidade 1000 vezes superior à atual, permitindo-nos mapear a queda da matéria em direção ao horizonte de eventos com uma precisão que hoje nos parece ficção científica. O futuro nos reserva a capacidade de entender não apenas que o sistema é binário, mas de observar as pulsações individuais do plasma em escalas de microsegundos, revelando os detalhes mais íntimos da física de alta energia. Uma das tendências mais fascinantes para o futuro é a integração total entre a astronomia eletromagnética e a astronomia de ondas gravitacionais. Nos próximos anos, a humanidade começará a operar detectores espaciais de ondas gravitacionais e serão capazes de sentir a vibração de sistemas binários extremos muito antes de eles emitirem os clarões de raios-x que detectamos hoje. Imaginem a capacidade de prever o comportamento de um par de estrelas através do som gravitacional que elas emitem enquanto ainda estão se aproximando. Essa sinergia entre diferentes formas de observação permitirá que construamos um modelo preditivo para a evolução das galáxias. Saberemos com antecedência quando e onde um sistema binário atingirá o seu pico de atividade, permitindo que todos os telescópios do mundo
se voltem para aquele ponto específico. Esse é o futuro da investigação. Uma rede global e espacial de sentinelas coordenadas, prontas para capturar cada detalhe de um evento extremo, desde o seu primeiro suspiro gravitacional até a sua última emissão de luz. No campo das inovações teóricas, o futuro do tema nos levará a entender as chamadas estrelas da população 3. Vocês conseguem imaginar os primeiros sistemas binários que se formaram no universo há mais de 13 bilhões de anos? Os cientistas acreditam que o estudo de sistemas binários extremos locais, como o que foi resolvido agora, é a chave para compreendermos como as primeiras estrelas massivas interagiam no início dos tempos. Ao refinarmos os nossos modelos matemáticos com os dados atuais, poderemos simular com segurança a química e a dinâmica do universo primordial. O futuro nos permitirá usar os sistemas binários como máquinas do tempo conceituais, testando se as leis da gravidade e da transferência de massa eram as mesmas quando as primeiras galáxias estavam começando a se agrupar. Essa conexão entre o futuro da tecnologia e o passado mais remoto do cosmos é um dos objetivos mais nobres da astrofísica contemporânea. Entretanto, o futuro também apresenta riscos e desafios monumentais para a nossa compreensão. Um dos riscos científicos mais discutidos é a nossa dependência de modelos que podem estar incompletos. À medida que os nossos instrumentos se tornam mais sensíveis, corremos o risco de encontrar fenômenos que desafiam completamente a relatividade geral ou a mecânica quântica de formas que ainda não sabemos como interpretar. O sistema binário extremo, que levou 50 anos para ser resolvido, é um lembrete de que a natureza pode ser muito mais complexa do que as nossas teorias sugerem. O desafio futuro será manter a mente aberta para novas formas de física, sem nos apegarmos a dogmas que podem ser derrubados por uma única observação anômala. A inovação nesse sentido não é apenas técnica, mas intelectual. Ela exige a coragem de admitir que o que chamamos hoje de conhecimento sólido pode ser apenas o rascunho de uma verdade muito maior que ainda está por vir. Vamos imaginar agora a evolução tecnológica dos sensores microcalorimétricos. O futuro nos reserva detectores que operam em temperaturas próximas ao zero absoluto de forma muito mais estável e duradoura. Isso permitirá missões espaciais que durarão décadas, fornecendo um monitoramento contínuo dos sistemas binários ao longo de ciclos completos de evolução. Poderemos observar uma estrela doadora perdendo massa durante toda a sua transição de uma estrela comum para uma anã branca ou um objeto ainda mais exótico. Essa observação de longo prazo é fundamental para entendermos os riscos de instabilidade nesses sistemas. Se a transferência de massa se tornar muito violenta, o sistema pode atingir um limite crítico que resulta em uma explosão de supernova do tipo 1A, um evento tão brilhante que pode ser visto através de todo o universo observável. O futuro da astronomia binária nos permitirá classificar esses riscos com uma precisão matemática, transformando o céu em um mapa detalhado de potenciais eventos energéticos futuros. Outra inovação promissora é o uso de inteligência artificial avançada para processar os volumes oceânicos de dados que virão dessas novas missões. Imaginem algoritmos que conseguem identificar padrões de acreção em milhões de estrelas simultaneamente, alertando os pesquisadores humanos apenas quando algo verdadeiramente inédito acontece. Essa colaboração entre a mente humana e o processamento de máquina será a base da descoberta no século XXI. O futuro do tema será marcado por uma triagem automática de mistérios, onde casos como o que levou 50 anos para ser resolvido poderão ser identificados e analisados em questão de meses ou até dias. A velocidade do conhecimento será acelerada, mas o papel do professor e do pesquisador continuará sendo o de dar sentido poético e filosófico a esses dados, mantendo a conexão entre a máquina e a curiosidade humana. Além disso, o futuro nos reserva a possibilidade de observar sistemas binários em outras galáxias, com o mesmo nível de detalhe que hoje observamos os da Via Láctea. Com a construção de telescópios espaciais de abertura imensa, poderemos comparar como os sistemas binários evoluem em diferentes ambientes galácticos, onde a densidade de estrelas,
ou a composição química original é diferente da nossa. Essa perspectiva comparativa será uma revolução para a cosmologia, permitindo-nos entender se o nosso canto do universo é típico ou se vivemos em uma região com características únicas. A tendência é que a astronomia binária deixe de ser um estudo de casos isolados para se tornar uma ciência estatística robusta, capaz de descrever o comportamento de trilhões de pares estelares ao longo de toda a história cósmica. Por fim, o futuro deste tema aponta para uma integração cada vez maior com a física de partículas. Os sistemas binários extremos continuarão a ser usados como os maiores aceleradores de partículas do universo. Ao observarmos os jatos relativísticos e a produção de raios gama, estaremos, na verdade, estudando a estrutura mais íntima da matéria em energias que são impossíveis de alcançar na Terra. O futuro nos permitirá responder se a matéria escura interage de alguma forma com esses sistemas ou se a gravidade sofre modificações em escalas de campos extremos. Cada nova descoberta será um convite para repensarmos a nossa posição no cosmos. O futuro, portanto, não é um lugar de respostas definitivas, mas um território de perguntas cada vez mais profundas e fascinantes. A jornada que começou com um sinal anômalo em 1970 continuará por séculos, movida pela mesma inquietação que nos faz olhar para as estrelas e imaginar o que mais elas têm a nos dizer sobre o amanhã. Ao chegarmos ao final desta longa travessia pelo tempo e pelo espaço, somos convidados a uma última reflexão sobre a natureza da nossa busca por respostas. Percorremos o caminho de um sinal que viajou por milhares de anos até encontrar os nossos detectores, trazendo consigo o segredo de uma interação que durou eras em silêncio. A resolução deste mistério de 50 anos nos ensina que o universo não é apenas um conjunto de objetos distantes, mas uma imensa tapeçaria de relações. O que antes parecia ser uma estrela solitária e anômala revelou-se um par inseparável, unido por uma gravidade que é, ao mesmo tempo, uma força de destruição e de criação. Essa descoberta nos mostra que a beleza do cosmos reside justamente nessas conexões invisíveis, na forma como a matéria flui e se transforma, nunca se perdendo, mas sempre encontrando um novo estado de ser. A jornada daquela estrela massiva, sendo lentamente desfeita pelo seu companheiro compacto, é uma metáfora poderosa para a própria impermanência de todas as coisas. No entanto, nessa impermanência, encontramos uma ordem profunda, uma harmonia matemática que rege desde a batida rítmica do disco de acreção até o movimento das galáxias mais remotas. Imaginem o silêncio que envolve esses sistemas binários extremos. No vazio do espaço, onde o som não pode se propagar, a música do universo é escrita em frequências de luz e em vibrações do próprio tecido do espaço-tempo. Aprendemos a ouvir esse silêncio e a traduzi-lo em conhecimento. A persistência humana, que atravessou 5 décadas para entender um único ponto de brilho, é o que nos define como parte integrante deste grande sistema. Não somos apenas observadores passivos, somos a consciência do universo tentando compreender a si mesma. Cada dado coletado pela missão japonesa, cada teoria de Einstein confirmada e cada nova pergunta formulada nos aproxima de uma verdade que é, por natureza, infinita. Sentir a magnitude dessa busca nos traz uma segurança intelectual e uma calma profunda, pois percebemos que, apesar da nossa brevidade, somos capazes de tocar o eterno através do entendimento. A história dos sistemas binários extremos é uma lição sobre a interdependência. Nada no universo caminha verdadeiramente sozinho. Até os objetos mais densos e misteriosos, como os buracos negros e as estrelas de nêutrons, precisam da interação com o ambiente ao redor para revelarem a sua presença. Essa dinâmica de troca de matéria e energia é o que mantém a galáxia vibrante. Ao fecharmos este capítulo, levamos conosco a percepção de que o invisível tem tanto poder quanto o visível. O objeto compacto, embora escuro, é o mestre de cerimônias daquela dança estelar, provando que o que não conseguimos imaginar à primeira vista pode ser o motor principal da realidade. Essa inversão de papéis entre o brilho e a sombra nos convida a questionar as nossas próprias percepções e a valorizar a profundidade que existe por trás das aparências simples.
Este roteiro sobre os mistérios resolvidos e as interações estelares é apenas uma das muitas histórias que exploramos aqui no nosso canal. O desejo de compreender a física, a astronomia e as curiosidades que regem o nosso mundo é o que nos move. Convido cada um de vocês a continuar percorrendo esses caminhos conosco, buscando novas narrativas que iluminam o escuro do desconhecido. Temos muitos outros vídeos que tratam das leis fundamentais da natureza, das viagens pelo cosmos e dos segredos que a ciência ainda está começando a desvendar. Cada nova história é um convite para exercitarmos a nossa curiosidade e para nos sentirmos mais conectados à imensidão que nos cerca. A busca pelo saber é um fluxo contínuo, uma órbita que nunca se fecha, sempre nos levando a novas descobertas e a novos estados de admiração pelo funcionamento do universo. Mas antes de nos despedirmos, gostaria de ter uma conversa próxima com você. Se esta jornada trouxe algum novo entendimento, ou se o ritmo desta história permitiu que você sentisse a calma das estrelas, peço que demonstre o seu apoio. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com alguém que também sinta o fascínio pelo céu. O que é um gesto rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo, permitindo que tragamos cada vez mais conteúdos sobre física e astronomia. Além disso, alguns links de produtos selecionados podem aparecer na sua tela agora ou na descrição. Se você sentir vontade de adquirir algo através deles, saiba que isso fortalece muito o nosso trabalho e a manutenção deste canal. O seu apoio é a energia que alimenta o nosso disco de acreção de conhecimento, permitindo que a nossa luz chegue cada vez mais longe. Encerramos agora esta exploração pelos sistemas binários extremos, lembrando que a gravidade que une as estrelas é a mesma que nos mantém aqui, seguros e curiosos. Que a compreensão desses fenômenos monumentais acompanhe você, trazendo uma sensação de ordem e de pertencimento a este sistema magnífico ao qual chamamos de casa. O universo continuará a girar, as estrelas continuarão a trocar a sua essência e nós continuaremos aqui, prontos para traduzir a próxima mensagem que vier do escuro. Que a ciência continue sendo o seu guia e que a curiosidade nunca se apague. Um grande abraço e até breve em nossa próxima jornada pelo infinito.